Gravando. Bom, pessoal, boa noite. Estamos aqui com essa temática que é bastante empolgante, bastante curiosa e talvez assim remeta a gente a velhos tempos, momentos de nossa infância e de certa forma pode ser que ajude a gente a entender melhor algumas coisas que a gente viu lá na infância. Eu pediria que quem está com o microfone ligado, que desligue. Ou então, Jorge, se você puder desligar, né, o microfone do pessoal. Também, né, além de entender algumas coisas que estão presentes nos contos, a gente pode também, talvez, perder algumas fantasias que apareceram naquela época por ter uma nova interpretação, uma nova maneira de perceber, né? Mas uma coisa que é certo, que a gente não pode deixar de falar, é que todo mundo pensa que os contos de fadas só servem para as crianças, ou servem principalmente para as crianças. Mas a gente vai ver que, com essa palestra, que os contos de fadas servem para todos nós, e muitas vezes servem até mais para os adultos. Então, vamos ver isso aí. Gente, eu começaria com essa frase aqui. Os contos de fadas tradicionais são os sonhos da humanidade, que se dirigem às questões mais profundas do ser humano, desenrolando-se os seus cenários e as suas ações no nosso ser interior, onde vão ganhando vida e autêntica realidade, proporcionando uma viagem iniciática à semelhança de todas as estruturas mitológicas e oníricas. A linguagem dos contos é simbólica, um microcosmos do arquétipo, que são a representação ampliada da consciência ao nível do inconsciente através do self, ao mesmo tempo pessoal e coletivo, ao mesmo tempo o centro e a periferia de todos os seres. A concepção criativa e narrativa desses contos nos permite levar o ser humano a conhecer-se a si mesmo, percorrendo as provas que constituem o caminho da sua evolução. Na verdade, isso aqui é como se fosse um abstract, né? Um resumo do que vamos falar, do que vamos abordar. Porque os contos de fadas, eles, na verdade, todos eles têm um único tema. Por incrível que pareça, a gente pensa assim, poxa, mas são tão variadas as histórias, mas pelo que a gente consegue apreender das informações dadas a gente por Marie-Louise von Franz, que talvez tenha sido a autora que mais desenvolveu esse tema, trazendo um conteúdo continuado da psicologia analítica, né? Bem profundo. Ela nos diz exatamente isso, que existe um único tema abordado nos contos de fadas, e esse tema é o self. E se a gente estiver usando a linguagem junguiana, seria justamente esse eu superior, esse nosso eu verdadeiro, né? O nosso si mesmo, né? Aquele que conduz, que faz, que age, que evolui dentro daquela existência e de várias existências, mas dentro de uma filosofia esotérica, espiritualista, teosofista, etc., poderíamos dizer que é exatamente a alma, ou o ego no sentido da teosofia, que tem um significado diferente. Então, vamos ver aqui justamente algumas diferentes formas de encarar os contos de fadas e até perceber que eles, por si só, sem precisar de mais nada, sem precisar sequer que a gente o interprete, o conto de fadas funciona como uma terapia. Isso a gente não precisa nem que alguém diga para a gente, né? Porque se a gente começa a ler contos de fadas, a gente vai tendo um monte de digamos assim, vislumbres e o lado lúdico vai nos contaminar e a gente vai também esquecer de uma série de coisas que estão acontecendo no momento. Por isso que muitas vezes quando a gente fala em conto de fadas, ele acaba se assemelhando a uma vida boa, né? Você diz, você tem uma vida de conto de fadas, porque a gente se transporta, a gente vê naquela fantasia que é a mesma linguagem dos contos de fadas, as fantasias que a gente cria por nós mesmos, é como se fossem contos de fadas criados por nós, né?
é da mesma linguagem, do mesmo material dos sonhos, é do mesmo material dos vislumbres, dos pensamentos criativos, da imaginação criativa, e, enfim, é do mundo do inconsciente, na linguagem junguiana, e no mundo digamos assim, do eu superior ou das consciências mais sutis, né? Dentro de uma abordagem mais esotérica. Estou tentando passar aqui no slide, mas está querendo ir. Deixa eu ver se eu consigo passar daqui. Então, quando a gente fala em contos de fadas, não precisamos necessariamente estar nos referindo a fadas e à existência de fadas. Muitos contos de fadas possuem fadas, como nós vamos ver aqui daqui a pouco, mas não é preciso ter fadas para poder ser um conto de fadas. Então, por exemplo, a fada é um termo derivado do latim fatum, que significa destino inerente ao campo dos mitos. Ela possibilita a realização dos sonhos ou ideais envolventes ao ser humano. São, em síntese, contos coletados do povo sem autoria predeterminada. A gente pode até dizer que a origem do termo conto de fadas foi de um conto de lá de Charles Perrault, que a gente vai falar também dele daqui a pouco, que é As Fadas. Na verdade, foi um dos mais antigos contos, que é muito interessante e que ele mostra muito bem o sentido que um conto de fada deverá ter e que abordagem é que esse conto de fadas precisa trazer, né? Ainda estou com dificuldade de passar aqui os slides, não sei porquê, vou tentar aqui. O conto de fadas detém uma natureza espiritual, ética e até mesmo existencial. A sua origem está atrelada aos celtas, com as aventuras dos heróis e heroínas, geralmente ligadas ao sobrenatural e ao mistério do pós-vida, buscando a realização interior do indivíduo. Os celtas são povos míticos e, de certa forma, até misteriosos, porque não se sabe muito da história deles, mas eles tinham uma religião, uma filosofia, uma tradição, né, espiritual muito profunda e que, justamente nessa tradição deles, havia a crença nas fadas. Então, não é à toa que, de certa forma, muitos desses contos que vêm de lá daquela época, ou até antes mesmo, como alguns autores dizem, que os celtas já pegaram esse modo de trabalhar as histórias com conteúdos iniciáticos e, ao mesmo tempo, também conteúdos educativos para as crianças, desde muito antes deles, né? E eles continuaram essa tarefa. Então, imagino que pode ser que tenha sido assim mesmo. Bom, as fadas estão associadas, de certa forma, ao empoderamento feminino. Hoje, dentro de uma interpretação ainda mais contemporânea, mais atual, a gente pode compreender isso melhor, porque mostra como muitas, às vezes, assim, mulheres são retratadas sofrendo determinadas situações e, às vezes, até sendo criticadas pelas irmãs, sendo digamos assim, atormentadas por feitiços, por alguns envenenamentos, vamos dizer assim. E isso tudo acaba mostrando que muitas desses contos de fadas têm o objetivo de trabalhar o feminino, de fazer esse feminino se desenvolver de alguma maneira. E repare que isso, numa época em que não é a de hoje, né, que se fala de buscar, né, a força feminina, né, já existia esse tipo de trabalho por justamente se perceber como eram tratadas as mulheres em épocas atrás, né? E a existência das fadas, uma figura feminina mesmo, mostrando muitas vezes ela sendo aquele poder que vai fazer com que um mal, um enfeitiçamento desapareça ou alguma coisa melhore, né? A fada madrinha, que aparece em muitos contos de fadas, também é o poder feminino, mostrando que esse poder feminino mesmo é capaz de vencer uma série de obstáculos, né? E mostrando que é através desse poder feminino que vai ser possível superar uma série de questões. E aí eu já, com isso, já de certa forma estou adiantando, dando um spoiler, numa coisa que eu vou falar mais adiante, que é os personagens dos contos de fadas não são, como muitos autores às vezes retratam, dizendo assim, porque numa visão mais antiga, mais clássica, até do século XVIII,
do século XIX, acreditava-se que os personagens dos contos de fadas seriam como se fossem os adultos, né, que ali, de certa forma, cobram da gente ou causam algum sofrimento na gente quando criança, e a superação disso, a tentativa de enfrentar com mais segurança esses adultos, a vida adulta, seria o principal objetivo dos contos de fadas. Mas isso é apenas uma forma de interpretar, que não é errada, não existe forma errada, né? Mas uma modalidade mais madura de interpretar os contos de fadas, a gente pode entender que todos os personagens dos contos de fadas estão dentro da gente, fazem parte do nosso eu. Então, quando se fala de uma fada madrinha que, com seus poderes, consegue resolver um determinado dilema, um determinado problema que aconteceu ali, que sempre tem que ter para poder causar o interesse, a motivação, o lúdico em qualquer história, não só até mesmo nos contos de fada. Então, este feminino que está ali, essa fada madrinha, nada mais é do que o lado ânima feminino da pessoa, da mulher, que está sendo trabalhado, sendo desenvolvido para que todo o seu potencial possa ser utilizado para ela vencer os obstáculos dentro dela mesma. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, porque a gente acaba compreendendo melhor o verdadeiro sentido dos contos de fadas. Aqui mesmo a gente está vendo a fada madrinha tentando dar vida ao Pinóquio, né? Então, nada mais é do que uma criança querendo ser um boneco, querendo ser um menino de verdade, né? Que é a grande jornada do Pinóquio, né? E ele ser menino de verdade nada mais é do que ele conseguir a sua individuação, o seu crescimento, a sua maturidade, né? A sua iluminação. Então, esse caminhar, essa jornada, vai ser ajudada por uma figura feminina. E nesse conto aí, é um conto de uma jornada de um ser masculino, então poderíamos dizer um ânimos, né? E aí, nessa hora, eu quero fazer também uma ressalva que, quando a gente fala de um motivo masculino de um conto de fadas, a gente não está se referindo necessariamente a um homem, a um menino, a uma pessoa do sexo masculino. A gente está se referindo a uma função, a uma atividade, ou uma pessoa que está exercendo uma função ativa, ou uma função de energia, de agilizar, fazer mais ativa do que passiva, enquanto quando o motivo é feminino, independente de considerar que é algum preconceito, não, o que está se falando é que isso está presente em todos os seres humanos, o ânima e o ânimos, que é um lado mais ativo, um lado mais passivo. E a gente não está querendo dizer que a mulher é sempre passiva, porque a mulher tem o ânimos e tem o ânima. Então, o que está se querendo dizer é que o lado mais ativo, mais produtivo, mais ação, né, realização, etc., é o ânimos, e esse ânimos está sendo trabalhado nessa história, né, nesse conto de fadas. Mas repare que se o ânimos ele cresce no sentido do seu oposto, ele tem no seu oposto o quê? A ânima, o feminino. Então, geralmente, quando está se trabalhando o ânimos, é o feminino que vai dar a força, é o que vai ter os poderes mágicos para solucionar o problema. Então, vejam como é interessante isso, porque esse poder está ali nas mãos desse feminino, que vai conseguir proporcionar, talvez trazer uma integração melhor entre o ânima e o ânimos, porque o ânima vai ser reacendido por ela, uma figura feminina, né? E aí, o ensinar a vida cotidiana, trabalho do Gepeto, que é uma ação, que é uma atividade do dia a dia, do cotidiano, terra a terra, bem presente, bem chão, tanto que tem o gato aí, que o gato tem uma energia telúrica muito forte, ele tem uma conexão com seus pelos, né, com a terra, com as energias telúricas que vêm do chão, etc. Aí a energia bem ânimos que está sendo trabalhado o quê? O consciente, o lúdico, né? O inconsciente está sendo pelo trabalho da fada madrinha. E aí a gente encontra, nessa exemplo do Gepeto tentando ajudar o Pinóquio a caminhar nos seus passos, né, iniciais, ele está aí como uma figura de ânimos, né, de figura masculina na ação, na atividade, no dia a dia, né, no processo consciente que ele tem, porque na sua consciência ele é ânimos e na sua inconsciência ele é ânima, o Pinóquio, né? Gente, eu estou tendo
problemas aqui para passar o slide, não sei porquê. Bom, então, é o lúdico autêntico que vem uma série de... É no lúdico autêntico que vem uma série de conteúdos transformadores. Então, repare que aí essa experiência lúdica de Pinóquio, do aprendizado, do brincar, o brincar é uma verdadeira terapia, né? Então, às vezes, a criança que não brinca, ele não passou por esse processo terapêutico de aprendizado do dia a dia, que é, nesse caso aí, uma tarefa de ânimos, né? Porque é de ação, de atividade, de movimento. E aqui a gente tem como exemplo que até existe na psicologia junguiana uma terapia chamada sand play, né? Que é a caixa de areia, e que você, nessa caixa de areia, você deixa a sua imaginação, sua imaginação ativa atuar, você fingindo que é algum personagem, você escolhe um personagem primeiro numa prateleira cheia de personagens, e você vai colocando em cenários, você vai mudando o terreno com a areia e vai pegando elementos, todos esses elementos aí foram colocados por uma pessoa que está em terapia, possivelmente outra pegaria outros elementos e não pegaria esses mesmos, eu pegaria também os mesmos, colocaria em situação diferente, enfim. Isso é o brincar, é a terapia de se autoconhecer usando esse lúdico, né, que o próprio conto de fadas tem. A primeira interpretação, a mais simplista de um conto de fadas é o seu lado lúdico, né? É o lado que vai fazer a gente se motivar em ouvir aquela história, querer ouvir mais histórias a cada noite, e tentar fazer com que essas histórias façam a gente se transportar a um mundo em que a gente possa resolver até os problemas que a gente não consegue resolver porque está tão atormentado na nossa vida cotidiana, mas numa fantasia a gente resolve e pode até transportar para o mundo do nosso consciente, né? Então, aqui a transformação em um menino de verdade é o processo de individuação. Eu estou exatamente aqui no momento no desenho da Disney, né? A retratação do Pinóquio, você vê que até o nariz dele já não é mais nem está grande mais, porque se tornou criança mesmo. O que eu vou dizer aqui também para vocês é que muitas histórias têm diferentes versões. Às vezes a Disney tira alguns pontos mais pesados da história, mas não foi só a Disney que fez isso. A Disney não trouxe só essas mudanças de diminuir as coisas pesadas para fazer um filme mais family friendly, não, mas, digamos assim, traz também algumas coisas esotéricas, vocês vão ver por quê daqui a pouco. Mas, antes disso, até os autores das histórias, quando eles recontavam em épocas posteriores, algumas coisas eram modificadas para atender a uma demanda da época e não tornar a história tão pesada em épocas posteriores, né? Digo a vocês que, por exemplo, até o século XVII, desculpem, as crianças eram consideradas como adultos em miniatura. A partir do século XVII, quando Charles Perrault começou a juntar contos, histórias, etc., de contos de fadas, ele começou a trazer essas histórias com uma finalidade de trabalhar uma história para a finalidade da educação da criança, entendendo que as histórias clássicas, as histórias que eram contadas até então, não eram muito positivas para as crianças, e por isso que começou a surgir como conto de fadas essas histórias, mas muitas delas já existiam há muito tempo, mas não eram caracterizadas como contos infantis. E aí por isso que a gente vai encontrar muitas vezes simbolismos esotéricos, iniciáticos e profundos, né, em histórias como essas. E diga-se de passagem, por incrível que pareça, muita gente pode achar assim uma viagem dos teósofos ou dos esoteristas de buscar significados diferentes dos da psicologia junguiana e que são esotéricos, podem achar assim, mas eu acredito mais nesses que possa ser melhor interpretado pela linguagem junguiana, mas o que a gente não pode esquecer é que quando Jung e Marie-Louise von Franz e outros vários autores fizeram a interpretação dentro da psicologia junguiana, eles encontraram linguagens que eram clássicas de determinados conteúdos esotéricos e que tinham uma outra forma de chamar na psicologia junguiana. Por isso que a gente vai encontrar, muitas vezes, interpretações bem similares, só que usando linguagens diferentes. E, em outros momentos, interpretações que vão mais a fundo quando você envolve o lado espiritual, né? E é isso que a gente vai ver um pouco aqui.
Primeira coisa que a gente vai ver muito nas histórias é o que a gente já começou a falar aqui de ânimos e ânima. Eu disse a vocês que não se trata de masculino e feminino no sentido restrito da palavra, porque todos nós temos o ânimo e a ânima. Podemos estar trabalhando, precisando trabalhar. Um homem poderá estar precisando trabalhar a sua ânima, uma mulher poderá estar precisando trabalhar a sua ânimos, porque ela está, vamos dizer assim, descontrolada, ela está constelada e muitas vezes ela está no inconsciente querendo brotar no consciente e ao querer brotar no consciente brota de uma maneira que atrapalha a vida, que cria problemas, transtornos neuróticos, problemas de assim impaciência com determinadas coisas, complexos determinados que podem ser resultantes justamente desse desequilíbrio da ânima ou do ânimos. E quando a gente vai analisar um conto de fadas, isso vai aparecer categoricamente, vai aparecer muito forte. Né? Então, tanto que temos esse livro aqui de Marie-Louise von Franz, que eu aconselho para quem quiser aprofundar esse tema específico. Ela até tem vários contos de fadas, não são contos de fadas que ela coloca aí, conhecidos por nós, né? Mas se vocês forem pegar todos os 156 contos do compêndio dos irmãos Grimm, que eles colocaram isso em 2 volumes, vocês vão ver muitos contos ali também que não são tão famosos, e que alguns são muito interessantes. Eu até espero, se der tempo, a gente lê um que é rapidinho, que é de uma página só. Eu gostaria de ler para vocês, que tem uma mensagem muito positiva. Então, eu aconselho essa leitura. E aqui nós temos um livro que tem 2 volumes, mas eu gosto mais do primeiro volume, porque no primeiro volume, sim, ele trabalha diretamente com contos de fadas. No segundo volume, ele já aprofunda alguns conteúdos que ele fala de esotéricos dos contos de fadas, já no primeiro volume, mas ele aprofunda no segundo volume. É um livro até que é de uma editora, parece que Clube dos Autores, se eu não me engano, e que ele só é publicado quando você encomenda. Eu achei até interessante, porque acaba saindo por um preço bem interessante. Eu consegui achar na internet o volume 1 e encomendei nesse Clube dos Autores o volume 2. Então, nesse livro, ele fala a parte toda esotérica, espiritualista, né, dos contos de fadas, e ele fala justamente, né, que o ânimos poderia estar associado ao Binah, né, e o ânimas ao Chokmah, da árvore sefirótica, da árvore cabalística, como a gente pode também dizer que o Keter seria o self nessa união, né? Então, já começa, por exemplo, a ideia de que quando a gente vai querer se referir ao self, lembram que eu disse a vocês que Marie-Louise von Franz disse que toda história de conto de fadas está trabalhando o self. Então, se fosse trabalhar o self no sentido mais alquímico da palavra, como ela costuma estudar bastante, né? Aliás, ela foi a consultora de alquimia de Jung de praticamente todas as obras. Se fosse falar do self no sentido mais restrito da palavra, seria uma figura, uma imagem arquetípica andrógena, né? E aí seria complicado para trabalhar essa androginia com as crianças. E aí, por isso que quase sempre você tem uma figura do masculino e do feminino, um rei e uma rainha. E sempre quando você tem um rei e uma rainha, você está tratando ali do self. A comunhão desses 2 elementos, masculino e feminino, juntos, forma a figura íntegra de um ser, né, supremo, né, e que seria esse self, que seria a união desses opostos, a união do oposto complementar, presente aí. Aqui, para poder aproveitar a deixa que nós estamos falando da árvore cabalística, poderíamos até também associar àquela árvore que temos, né, a árvore que tem espelhada, né, para o lado contrário, que até é representado pelo pendurado aqui do tarô, que seria a parte correspondente à sombra, né? Então, nós vemos aqui também a forma de representar a sombra dentro de uma perspectiva esotérica, né? E se a gente fala que tem muitos instintos que puxam a gente para essa sombra, muitos elementares que fazem isso, a gente pode perceber que, assim como tem os anjos associados, né, à parte superior da árvore sefirótica, para trabalhar a questão do lado positivo, né, da nossa realidade, tentando nos instigar para os lados positivos da nossa redenção, etc., tem também esses outros lados que poderão estar presentes o tempo inteiro, e isso aparece muito nos contos de fadas, né? Se quisermos utilizar uma linguagem também teosófica, poderíamos dizer que o ânimos poderia estar bem relacionado com humanas
e o ânima relacionado com o Budi. Ambos são do inconsciente, né, profundo, e estando lá, a gente pode dizer que tudo que está nesse nível inconsciente está relacionado a essa psique superior, essa psique mais sutil, né, que a gente entende como uma linguagem diferente dentro da teosofia, né? Bom, eu também não poderia deixar de falar desse livro, O Asno de Ouro, que é talvez o primeiro livro que tenha um conto de fadas na história, que se conhece, né? Aliás, ele também é o único livro latino que tem na íntegra da época clássica, né? Do tempo dos gregos, né? Os outros livros latinos estão incompletos, não se conseguiu eles na íntegra. E neste livro a gente tem a história, várias histórias, inclusive é nesse livro que a gente tem pela primeira vez a história de Eros e Psique, contada por Apuleio, né? Que é o autor que escreveu sobre esse conto, essa história. E a história do Asno de Ouro, eu não vou contar detalhadamente aqui, porque é uma grande história. Estou com até aqui o Asno, esse livro, né, o Asno de Ouro. Ele, na verdade, não é nem muito fininho, não, mas a parte que ele fala do Asno de Ouro é uma pessoa que foi enfeitiçada e se transforma num asno e acabou vendo os segredos, as intimidades de todo mundo, e através dessas intimidades que ele foi tendo das pessoas, ele ia aprendendo e crescendo, se desenvolvendo. Então, de certa forma, o Asno de Ouro ele é considerado uma espécie de conto de fadas inicial, porque admite a possibilidade da existência de uma pessoa animalizada, né, uma figura de um animal, e que tem toda uma trajetória, né, de redenção, etc. Aqui eu quis só mostrar a vocês que numa linguagem mais próxima que poderíamos associar dentro da linguagem teosófica, poderíamos associar o Eros a Kundalini e o Psique ao Prana. E diga-se de passagem, não é à toa que Psique é associado a Prana, Psique é o que deu origem à palavra psicologia, a psique também, inclusive, né? E o prana também é talvez a versão iógica da psicologia, porque trabalhar com prana é trabalhar com a psique humana. Então, de certa maneira, estamos aí com uma linguagem bem afinada, né? Trabalhando tanto o psicológico como o esotérico. Não é à toa, porque a gente entende que são só epistemologias diferentes de uma mesma realidade, né? Considerar todo mundo da psicologia e todo mundo do esoterismo, do mundo do ocultismo ou da teosofia, como quer que a gente queira chamar, né? Não está passando, deixa eu tentar aqui de novo mostrar. De vez em quando eu vou ter que recorrer a esse caminho aqui. Bom, este é o livro de Marie-Louise von Franz que deu origem ao título da nossa palestra, né? O significado psicológico, não é o mesmo título, mas foi inspirado nele. O significado psicológico dos motivos de redenção nos contos de fadas. Então, veja o que ela diz, que interessante. Na página 8, logo no começo, a palavra redenção não deveria ser associada ao dogma e à teologia cristã. Nos contos de fadas, redenção refere-se especificamente a uma condição na qual alguém foi amaldiçoado ou enfeitiçado e é redimido por meio de certos acontecimentos e eventos da história. E o que é esse amaldiçoado, enfeitiçado ou até envenenado, como em alguns casos que a gente vê, como Branca de Neve foi envenenada pela madrasta malvada, transformada em bruxa quando comeu a maçã? Todas essas coisas simbolizam o quê? Situações neuróticas que nós temos, situações que precisam ser trabalhadas, situações que atrapalham nossas vidas. Porque, como eu disse a vocês, todos os personagens, todos os acontecimentos, todos os fenômenos, todos os efeitos que ocorrem nos contos de fadas estão dentro da gente. Estão representando algo dentro da gente que precisa ser trabalhado e, de certa maneira, está sendo trabalhado, quer a interpretação seja feita dentro de uma ótica educativa, quer seja trabalhado, analisado dentro de uma perspectiva psicológica, quer seja pensado dentro de uma perspectiva esotérica, né? E aí eu trouxe essa frase, que é um provérbio zen, que tem tudo a ver com isso que ela falou, que é: só encontrará a sua vida aquele que a perdeu. Então, em determinado momento, a gente tem uma queda, que aparece no conto de fadas. Às vezes, o conto de fadas já mostra a queda acontecida, a pessoa já sofrendo por algo, né? Já vivendo uma vida triste, terrível e ruim, que precisa de uma redenção, ou muitas vezes ocorre uma queda e depois uma ascensão. Mas, de qualquer forma,
é retratada essa ascensão, porque essa ascensão, ela, mesmo que apreendida de uma forma superficial, ela vai ser útil para a criança no seu processo de desenvolvimento. E dentro de uma perspectiva mais profunda, o seu processo de individuação, dentro de uma perspectiva esotérica, o seu processo de iluminação. Qualquer que seja a aplicação que a gente dê, a gente vai estar trabalhando a ética, o ego, a realidade interna da pessoa para que ela consiga se melhorar e ser uma outra pessoa no futuro. Aí vem a ideia de sombra, que é a ideia de conteúdos que são parte da gente e que não aceitamos. Então, tudo isso que a gente falou de enfeitiçamentos e determinadas coisas que não são positivas na história, elas são da sombra. Só que a gente costuma achar que a sombra só é uma coisa ruim, mas a gente tem na sombra coisas que são potenciais que a gente reprimiu também. Coisas positivas, coisas que não devem ser taxadas como uma coisa negativa, como muita gente diz também que temos que apagar o ego, destruir o ego, matar o ego. A gente não tem que destruir o ego, nem tem que apagar o ego, não. A linguagem de Jung foi muito clara, a linguagem alquímica. A gente tem que transmutar o ego se transforma em self ao longo de sua individuação, ao longo de sua iluminação. Então, o processo de trabalhar a sombra é fazer ela integrar com o consciente, é fazer ela sair de uma maneira saudável, não de uma maneira prejudicial, desequilibrada e destruidora, né? Por isso que, quando Jung viveu um momento mais dramático da vida dele, quando ele estava pensando de uma maneira diferente de Freud, ele entrou num retiro e foi trabalhar, fazer esse confronto com o inconsciente, tentando fazer ele brotar da melhor forma possível, usando uma série de recursos. E daí nasceram os livros negros que nós temos aqui, e algum dia ainda a gente já vai até fazer alguma palestra sobre eles, porque são 7 livros, eu ainda estou lendo, eles são bem densos e a gente sabe que não é uma coisa fácil. E, na verdade, é retratar a sombra, tentar trabalhar a sombra e estudar ela, fazer ela integrar, não é fácil, porque sempre vai haver uma projeção de sombra, sempre vai haver uma sombra, a gente trabalha uma, tem outra já, mas esse é o processo do nosso crescimento psicológico e também espiritual, né? Neste livro de Nelly Novaes Coelho, nós temos um apanhado. Quem quiser realmente estudar a fundo o conto de fadas, sabendo minúcias, tanto o seu aspecto histórico, o seu aspecto psicológico, este livro é recomendado. Não é muito grosso, não. Na verdade, é um livro que eu diria a vocês que ele é bem didático e é bem rico, né? Ela é bem, parece ser uma pessoa, até não conheço ela, mas ao ler o livro a gente acaba quase conhecendo ela, que parece ser uma pessoa divertida, e ela fala dessa sequência histórica aí, né, desde o século XI, que mesmo que no século XI esse ciclo carolíngio aí não tenha sido o primeiro, mas é o que se tem registros, né, alguns registros históricos. Aí vem o ciclo bizantino, repare que século a século a gente tem ciclos diferentes, mas depois tem o ciclo arturiano, que é o mais famoso, né, que dos contos de Camelot, né, de Rei Arthur, e que tem o Mago Merlin, e que a gente pode dizer assim que foi daí que começaram a surgir essas histórias que eram metade verdade, metade lendária. A gente não sabe o que é que tem de verdadeiro, o que é que não tem. Também pretendo depois, por conta até dessas pesquisas, fazer uma palestra depois sobre a lenda do Rei Arthur. Mas a ideia é justamente a gente entender que essa nebulosidade de não saber o que é verdadeiro e o que não é o que faz dessas coisas tão arquetípicas, porque elas trazem, às vezes, determinados mitos incorporados, né, dentro, na sua história, que são milenares e que fazem parte de todo um processo cíclico de informações que a gente precisa ter ao longo de várias épocas para que ela não deixe de aparecer essas mensagens, essas informações importantes para o nosso crescimento. Aí vem a história, vem o período de Marie de France, né? E os Laís Bretões. Laís Bretões são pequenas histórias curtas, que aí poderíamos dizer que são os contos, né? Contos mesmo, assim, bretões, que trazem, digamos assim, reis, rainhas, príncipes, princesas, que, de certa forma, foi realmente a inspiração de todas essas histórias que nós temos aí de contos de fadas, né? E aí, nesse mesmo período, a ordem dos druidas, dos celtas, foi um ponto alto, um ponto muito forte. Eu não coloquei época porque eles estão bem antes dessas todas aí, estão presentes, né, em épocas muito remotas. O próprio Merlin é um druida, então ele tem todas
a arte mágica que ele trabalhava era das tradições druídicas, né? Conta-se que, inclusive, em encarnação anterior, o próprio Allan Kardec foi um druida também. O nome dele era Allan Kardec, na época que era druida. Então, os contos da Mamãe Gansa são os contos de Charles Perrault, que fizeram um sucesso tremendo, que foi aí que eu disse a vocês, que começaram a escrever história realmente para crianças, e aí ele fez um apanhado incrível de histórias aí, e depois, na mesma época, teve também o Pentamerão. Pentamerão é o livro chamado Conto dos Contos, vou mostrar ele para vocês daqui a pouco, ele está aqui. Então, esse Pentamerão, ele é como se fosse um plágio do Decamerão, que vocês sabem que existiu o Decamerão, que é uma jornada de 10 períodos, com várias histórias, né? Então, são 10 grupos de histórias formando uma jornada, né? Por isso Decamerão. E esse Conto dos Contos é um período é um grupo de são 10 grupos, olha, 5 grupos de histórias, por isso Pentamerão, e uma complementando a outra como se fosse algo didático. Então, quando a segunda história faz referência à anterior e diz: nós trabalhamos isso na anterior e foi dito isso, nessa agora nós trabalharemos aquilo. Então, é como se fosse um livro de histórias, mas que tem um cliffhanger, né, entre uma história e outra, que de alguma maneira faz uma conexão entre elas. E nesse livro foi que nasceram várias histórias, inclusive a própria história Cinderela, né, está ali, está aí presente. Depois a gente vai citar quais outras mais, mas assim, só que nesse conto, nesse Pentamerão, não estava com o nome, eu falei a Bela Adormecida. Na verdade, o nome que se dava era Sol, Lua e Thalia, o título, né, que tinha, e a história é muito mais drástica. Na verdade, os contos do Pentamerão eram assim muito violentos e não tinham ainda, por mais que o Charles Perrault estivesse pensando em escrever para as crianças, claro que a psicologia infantil da época não é como a de hoje. Então, ele não tinha uma noção tão boa de que era aconselhável, o que não era aconselhável, por isso que muitas histórias foram modificadas posteriormente pelos irmãos Grimm e também pelo Christian Andersen, né? Então, a gente o Christensen, né? Então a gente tem aí as fábulas de La Fontaine na mesma época também. A gente tem os contos dos irmãos Grimm, que foi já no século, e o Andersen, que eu falei agora, que é do século XIX. Tanto os irmãos Grimm como os Andersen, que, de certa forma, muitas histórias dos irmãos Grimm, principalmente dos irmãos Grimm, são histórias de Charles Perrault recontadas e muitas outras novas que foram catalogadas. Este livro de Noemi Paz é um livro que foca na questão esotérica e iniciática dos contos de fadas. Eu recomendo, é muito conteúdo, não daria para a gente aprofundar, eu acho que tem muita coisa interessante que daria uma outra palestra, mas eu trouxe só essa frase para que a gente tivesse condições de abordar as outras coisas do tema que a gente vai trabalhar. Então, o Conto de Fadas é uma alegoria da passagem iniciática, na qual o herói representa a alma perdida no mundo, a lutar contra os poderes inferiores de sua própria natureza e contra os enigmas que a vida lhe propõe, até encontrar, após aceitar as provas, os meios para a sua própria redenção. Então, repare que, em alguns momentos, parece até o processo de iniciação teosófica, né? Que tem as provas, que tem toda... Então, não é à toa que parece, porque tem conexão, sim. Na verdade, nós vimos que aqueles povos lá que escreveram, aqueles contos lá, Laís Bretões e tal, eles tinham influência, aliás, não só influência, eles tinham conteúdos fortemente relacionados aos Cavaleiros Templários, né? Às ordens iniciáticas da época, do passado. Então, está presente, está embutido aí, sim, todo esse conteúdo de iniciação que a gente encontra nas ordens maçônicas, na ordem na ordem teosófica, desculpem, na ordem Rosa Cruz e em outras ordens, tem raiz aí e a gente vai ver que as histórias apresentam muitos conteúdos relacionados, né, ao processo de iniciação. A maioria dos contos de fadas que conhecemos tem origem em histórias folclóricas europeias que remontam à Idade Média. Em sua origem, essas histórias
não tiveram simplesmente a função de divertir as crianças. Vale lembrar que somente a partir do século XVII é que as crianças passaram a ser vistas como crianças e não como adultos em miniatura, como eu disse no instante. Sendo assim, podemos adivinhar que os detalhes mais macabros dessas histórias foram suprimidos nos contos originais. Muito pelo contrário, essas histórias foram construídas com um caráter educativo, ou melhor, moralizante, né? No século XVII, o autor italiano Giambattista Basile escreveu a obra Lo Conto di Conti, né? Também conhecido Pentamerão, né? Onde reunia diversas fábulas, entre elas histórias como Rapunzel, a Bela Adormecida, publicadas no dialeto napolitano. Algumas dessas obras, posteriormente, foram publicadas por Charles Perrault, autor francês, conhecido por pai da literatura infantil, pelos irmãos Grimm e pelos Hans Christian Andersen. Os irmãos Grimm, influenciados pelo romantismo e nacionalismo romântico, compilaram várias histórias que acreditavam fazer parte exclusivamente da cultura germânica, mas que eram comuns a outras partes da Europa, como o Chapeuzinho Vermelho, por exemplo. Os irmãos Grimm, por terem uma formação cristã, eles deram um cunho cristão, mudaram algumas partes da história para trazer a moral cristã presente, né, de certa maneira, também influenciado pelas próprias fábulas, que vocês lembram bem que todas as fábulas têm aquele final moral da história, né, dizendo que aqui, até para poder ficar bem claro, tanto para o adulto como para a criança, qual é o objetivo daquela fábula. Não tinha escrito moral da história nos contos de fadas, mas tinha a mesma moral presente também aí. Então, é interessante que a gente entenda isso, perceba como tudo isso está constando, né? Uma coisa que é tradicional, vocês sabem muito bem, né? Nas histórias, nos contos de fadas, é o Era uma Vez, né? O começo, né? Era uma Vez. E é interessante isso, porque o Era uma Vez, ele nos faz transportar para uma época que não é definida. É difícil uma criança chegar para você e perguntar assim, pai, quando você está contando a história, quando é isso? Em que época foi isso? Em que século foi? Não vai perguntar, porque não faz parte do processo de crescimento, né? O processo de aprendizado da criança nessa fase dos contos de fadas. Então, é atemporal, né? É atemporal. E geralmente também foram felizes para sempre. A gente sabe, depois na vida adulta, que nem existe o para sempre. E nem existe o ser feliz para sempre, porque a felicidade é feita de momentos e a gente só pode dizer que foram felizes para sempre se a gente entender dentro da perspectiva esotérica e considerar essa felicidade como uma felicidade nirvânica, né? Uma felicidade de um nível mais à frente e sempre vai ser uma felicidade daquele ser que não se contamina pelas emoções de realidades que a gente sabe que são transitórias do Maia, né? Mas consegue vislumbrar uma felicidade de um outro nível que a gente não compreende ainda. Então, o Era uma Vez e o Foram Felizes para Sempre é praticamente comum em várias histórias. E uma coisa curiosa no Era uma Vez também é assim, até a Lúcia Helena Galvão, falando sobre contos de fadas, ela falou uma coisa interessante, que ela disse que a filha dela, a sobrinha dela, uma coisa assim, caminhando com ela em determinado lugar, ela via uma árvore e perguntava assim para ela, é ali que fica o lobo mau? Então, assim, você vê que uma criança não tem noção de tempo, não precisa ter noção de tempo, porque a história do conto de fadas, ela não precisa ter uma relação com o tempo. Então, o lobo mau poderia estar atrás da árvore naquele momento, na cabeça dela, né? Porque, e se a gente for fazer uma análise mais profunda, realmente o lobo mau está atrás da árvore a qualquer momento que você veja, porque o lobo mau não é uma história contada a partir de uma realidade, não é um conto baseado em fatos reais, né? É um conto baseado em fatos do inconsciente, é um conto baseado em fatos da psique da pessoa. Então, vai estar presente em qualquer época, em qualquer momento que se analise sobre ele, que se pense sobre ele, né? Bom, esse é o Pentamerão, temos ele aqui. É um livro fantástico, eu digo a vocês que é uma viagem, né? É também conhecido como O Conto dos Contos, né? Publicado originalmente em napolitano, com esse título aí, é O Conto dos Contos, o Entretenimento dos Pequenos. É a coleção de contos de fadas do século XVII, poeta contemporâneo. Isso aí tudo a gente já falou, né? Então, as histórias nos Pentamerões, né, foram coletadas por Basílio e publicadas postumamente em 2 volumes por sua irmã, Adriana, em Nápoles, em 1634 e 1636, sob o pseudônimo de Jean Alésio Abatutis, né?
Essas histórias foram posteriormente adaptadas por Charles Perrault e os irmãos Grimm, esses últimos fazendo uso extensivo e reconhecido da coleção de Basile. Exemplos disso são versões de Cinderela, Rapunzel, Gato de Botas, Bela Adormecida e João e Maria. Só lembrando, mais uma vez, que todas essas histórias sofreram modificações, né? Todas. Não são a mesma história, né? Que foi contada no Pentameron e a de... Quer dizer, elas têm a essência da mensagem e uma coisa que todos os psicólogos junguianos que falam dos contos de fadas é que, como é buscado sempre digamos assim, o essencial, né? Digamos assim, a mensagem que está presente, então elas geralmente não perdem, né? Não perdem a mensagem, né? O conteúdo inconsciente, o conteúdo tanto psicológico quanto o conteúdo esotérico. Eu coloquei aqui esse link aqui embaixo, depois, se alguém quiser, a partir da gravação no YouTube, pode visitar essa página aí, que vocês vão encontrar as histórias do Pentameron toda aí, inclusive para ler sem problema nenhum. E explicando como é que é a história do Pentameron com mais detalhes, certo? Então, Charles Perrault escreveu esse livro, né? O Contos da Mãe Gansa, né? E que ele faz parte até de uma coleção que você pode comprar até tudo junto, né? Você pode adquirir as obras todas, tanto de Irmãos Grimm, Charles Perrault, como as obras de Andersen, de uma vez, num pacote só, e elas estão sempre num padrão, né? Desse tipo que vocês veem aqui, né? O dos de Andersen estão em 2 volumes, né? Volume 1, volume 2. Então, é interessante que a gente tenha... Essa obra que eu estou mostrando, ela não tem todas as histórias. Para você ter todas as histórias, você vai ter que adquirir um livro como esse aqui, por exemplo, dos Irmãos Grimm, que tem todas as histórias, a obra completa dos Irmãos Grimm. E aí você vai ver o conteúdo que ele escreveu mesmo sobre, né, os contos de fadas. Aqui eu trago um livro que é histórico, é importantíssimo para quem está estudando também contos de fadas, e uma análise psicológica. Ele é o livro de Bruno Bettelheim, que é do século XIX, o primeiro que tentou fazer uma interpretação dos contos de fadas do ponto de vista da psicanálise, da psicologia, né? Mas, por outro lado, a gente tem que lembrar que ele é de uma visão mais freudiana. A interpretação é diferente. Tem algumas coisas em comum, mas tem também muitas coisas diferentes. Eu acho a interpretação da psicologia analítica mais rica, né? E aqui nós temos um livro mais recente, que também é de um freudiano, né? É de autores freudianos, né? Vamos dizer assim. E ele até se refere, fala muito sobre o Bertrand, e ele também tem uma interpretação mais freudiana, mas também vale a pena, interessante para se perceber as diferentes versões, né, de como se interpretaria o conto de fadas do ponto de vista psicológico. Eu trago aqui, gente, 4 modalidades de interpretação de conto de fadas. Algumas delas se misturam e se integram, e às vezes até se confundem, mas é interessante que a gente perceba que pode se interpretar os contos de fadas de 4 formas, ou até algumas delas de 3 formas, porque 2 dessas se confundem mesmo, ou se superpõem, né? Mas seria a primeira delas, a simplista, que tem a função lúdica. Eu falei do lúdico nesse instante para vocês, quer dizer, a forma básica de interpretar um conto de fada, é simplesmente ler e dizer e saber entender o que a história está dizendo. E ela por si só já diz muita coisa. E ela por si só já funciona como terapia, porque ler contos de fadas, quer que seja criança, quer seja adulto, como eu já disse, é uma terapia, né? A moralista, que tem uma função educativa, então praticamente todas as histórias que têm como elas têm um objetivo de servir às crianças, a entretenimento das crianças, ela serve para atrair as crianças e, ao mesmo tempo, passar uma mensagem educativa. Então, ela pode ter um cunho religioso ou não, se tiver influência cristã, mas sempre vai ter um cunho educativo. Às vezes, é um cunho educativo muito drástico, trabalhando muito uma coisa que na psicologia junguiana a gente chama de abreação, ou seja, fazendo a criança confrontar com determinadas realidades, e às vezes de uma maneira muito brusca, né?
A psicologia, a psicológica, né, que tem uma função terapêutica, e a gente, às vezes, por exemplo, da mesma forma que os sonhos, eu tenho falado muito sobre sonhos, e nem palestras sobre sonhos, eu já disse que, por si só, o sonho já é terapêutico. Você não interpretar um sonho, ele ter o sonho, e ele acontece já como uma terapia. Mesmo que eu não lembre do sonho, mesmo que eu não interprete o sonho. Se eu lembrar do sonho, vai ser melhor, já vai ter uma função ainda mais positiva. Por isso que os psicólogos costumam dizer que só o fato de você lembrar do sonho já é um sinal de que alguma coisa está melhorando em sua psique, ou se você está conseguindo ter uma conexão melhor com o seu inconsciente, né, de alguma maneira. Mas também não lembrar do sonho não significa que a pessoa está numa situação ruim, né? Mas eles sonhar bastante quer dizer ter um mecanismo que a psique tem para trabalhar ela internamente, né? No livro Natureza da Psique, a gente aprende que a psique é um mecanismo autônomo que, né, só entra em colapso quando a gente acaba caindo em armadilhas e problemas psicológicos mais graves. Mas numa situação da individuação caminhando no seu processo natural, né, a gente já tem os mecanismos reguladores e o conto de fadas ele coloca para a gente realidades que vão atuar nesse nível. Em outras palavras, o que eu quero dizer é que se a gente estabelece uma interpretação do número 1, simplista, vendo o lado lúdico da história e até captando um pouquinho da mensagem moralista da história, a parte terapêutica vai acontecer em paralelo e às vezes a gente nem vai perceber. Então, é algo que acontece até a nível inconsciente, né? E a esotérica, se a psicológica já é inconsciente, a esotérica mais ainda, porque está no nível ainda mais sutil, está trabalhando lá no Atma, lá no Self. Então, é a função redentora, é justamente aquela que nós estamos tentando abordar de alguma forma, caminhando a partir da linguagem psicológica, porque a gente ainda não tem, nós seres humanos na Terra encarnados, não temos condições de vislumbrar esta função sutil dos contos de fadas com tanta plenitude. Então, a gente acaba conseguindo, através das pistas que o processo psicológico nos ajuda a entender, né? Então, aqui eu estou mostrando já, por exemplo, que os contos de fadas eles são tão significativos na história, na vida de uma pessoa, que eles aparecem antes da gente aprender a ler e escrever, gente. Então, pensem aí que a gente já estabelece o quê? Se ao aprendermos a ler e escrever, nós estamos criando imagens no nosso corpo mental, né? No nosso corpo mental inferior, que é o que já precisa de imagens, precisa materializar, precisa de forma. O mental superior é a rupa, né? Não tem forma, mas o mental inferior precisa de formas. Então, a gente, quando estabelece uma linguagem, a gente está trabalhando no nível do mental inferior, precisando de palavras para se comunicar, né? Isso aí é coisa bem adulto, bem do adulto, é bem ânimos. Não que ânimos tenha a ver com adulto, mas é bem atitude, ação, atividade no mundo físico. E a criança, quando trabalha com contos de fadas, não trabalha nesse nível do mental inferior, trabalha no mental superior. É no nível da intuição, é no nível que não precisa ter muita racionalidade, precisa ter muita criatividade, precisa ter muita imaginação, né? As crianças, muitas vezes, né, tem certas histórias, não precisa ser nem contos de fadas, né, até desenhos, animações, etc., que você vai vendo a história e você vai tentando imaginar como ela vai prosseguir, e ela vem e dá um plot twist, muda completamente, e você vê a história caminhar para um outro lado que você nem imaginava, e aí você vê que desperta a sua criatividade, porque vê que você estaria caminhando por uma ideia comum de todo mundo, né? E a história vem dar um break e muda totalmente, você, de certa maneira, viaja com essa história, e com isso você vai estar trabalhando todos os seus corpos sutis ali também, energeticamente. É muito interessante, é muito rico, e não é à toa também que as crianças têm uma imaginação tão fértil que tem os chamados amigos invisíveis, amigos que ajudam ela, né, a trabalhar. Vocês vão ver, a gente daqui a pouco vai falar de Rudolf Steiner, né? Rudolf Steiner dizia que muitos desses contos celtas, eles tinham até mortes de entes queridos, e eram drásticos. Aí você diz assim, poxa, por que num conto para criança bota tanta morte? E aí ele explicava que muitas vezes era porque tem origem celta mesmo, e nessa origem celta, as crianças tinham esses amigos
invisíveis, e quando elas começavam a crescer e ficarem adultas, esses amigos invisíveis desapareciam. E essas histórias dos contos de fadas, elas já preparavam a criança para esse momento, porque é um momento de muita tristeza para crianças que, na época dos celtas, tinham uma conexão muito forte com esses seres, às vezes até seres da natureza que estavam presentes, que funcionavam como amigos invisíveis, e elas eram preparadas através desses contos, né? Então, neste livro, né, a Maria Tarr fala o seguinte: por mais que apreciemos as histórias da infância, também as superamos, as abandonamos e as rejeitamos como coisas pueris, esquecendo seu poder não só de construir o mundo infantil da imaginação, como de edificar o mundo adulto da realidade. Então, veja que coisa interessante, porque a gente, contido nessa frase aí, a gente tem tanto a situação de que nós precisamos amadurecer digamos assim, passar um pouco adiante da interpretação superficial do conto de fadas, mas se a gente entender o conto de fadas com a profundidade que nós falamos, dos 4 formas de interpretação, a gente vai perceber que ainda continuaremos tendo o conto de fadas como um instrumento muito interessante, muito importante. Por isso que eu digo assim, a Maria traz para a gente uma visão bem legal, bem interessante, mas dentro daquela ótica educacional dos contos de fadas, não da ótica iniciática e nem esotérica, né? Quer tenhamos ou não consciência disso, os contos de fadas modelam códigos de comportamento e trajetórias de desenvolvimento, ao mesmo tempo em que nos fornecem termos com que pensar sobre o que acontece em nosso mundo, né? Também é importantíssimo. Tem alguém que está com o microfone aberto, gente. Por favor, desliguem, todos desliguem, porque às vezes cria uma reverberação na voz a partir do que está ressoando na caixa de vocês e no microfone. Então, ó, a gente tem esse livro aqui, que é o Livro Ilustrado de Conto de Fadas, que foca bastante, é uma tese de mestrado, e que fala de conto de fadas, e que tem um capítulo só das ilustrações. Veja que interessante que as ilustrações são riquíssimas. Esse é Walter Crane, que foi um dos grandes ilustradores de contos de fadas do século XVII, e ele trouxe, digamos, ele foi quem deu imagem às histórias do Charles Perrault. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de como o Chapeuzinho Vermelho foi retratado por ele, né? E vamos falar um pouco de Chapeuzinho daqui a pouco, mas Chapeuzinho Vermelho ela é um conto que trabalha o ânima, o feminino, e justamente o amadurecimento. O vermelho do capuz de Chapeuzinho Vermelho está associado à menarca, né, a primeira menstruação, e de certa forma é esse amadurecimento, né? O lobo mal nada mais é do que a sombra que precisa ser trabalhada, uma sombra exacerbada que está ali precisando ser desenvolvida. Então, não é nenhum ser que a gente tem aqui, que a criança precisa se preparar para encontrar no mundo adulto, não, é dentro dela mesma. Então, de certa maneira, essa sombra que precisa ser trabalhada, que tanto que você pensa, né? Como é uma criança que não consegue perceber que o nariz grande, o olho grande do lobo é tão grande e tem aparência de lobo, por que ela não percebeu que era um lobo? Ficou achando ainda que era a vovozinha. Veja que interessante, porque a gente com a nossa sombra é a mesma coisa. A gente sabe, a gente tem até, de certa forma, um vislumbre de que ela existe, mas a gente não quer aceitar. A gente não aceita a nossa sombra porque é muito difícil encarar ela. É muito difícil entender ela como uma coisa negativa de dentro de nós mesmos. E a história do conto de fadas ajuda até a gente também a trabalhar isso, porque quando você vê como algo externo, você está internamente trabalhando uma coisa que parece ser para você está fora e não dentro de você, mas aceitável dentro do trabalho indulgente que todos nós temos conosco mesmo. Então, é um caminho também para se trabalhar esse processo, né, de compreensão, né, de encarar, de confrontar o inconsciente. O livro de Charles Perrault também tinha um Gustave Doré, né, como ilustrador, que é fantástico, muito bom, autor. Até foram feitas ilustrações coloridas a partir das ilustrações dele, e até ilustrações digitais, como essa aqui, que já é inspirada em Charles em Gustave Doré, mas não é do Gustave Doré exatamente, né? Já é um trabalho mais recente, né? Feito.
Então, cada história tem sempre algo a ser trabalhado. Tá? Então, eu trouxe aqui só as mais evidentes: Patinho Feio, Complexo de Inferioridade, Cinderela virou até nome de Complexo de Cinderela, né? Aquela pessoa que acaba se sentindo dependente de um príncipe aparecer para poder a vida acontecer da melhor forma possível, entendendo que no conto de fadas não é isso que está sendo trabalhado, mas acabou sendo utilizado uma das temáticas abordadas no conto de Cinderela, mas e o de Peter Pan, da mesma forma que tem várias temáticas aparecendo, o complexo do Peter Pan acabou virando o complexo de Coué, né? O complexo da pessoa que não quer crescer e que se sente à vontade na vida de criança, porque realmente é muito cômoda, né? Essa vida de criança e acaba não passando pelas fases de amadurecimento e também de perdições que o adulto tem também, né? Bom, neste livro ainda, neste outro livro, na página 21, a gente tem também essa frase: poderíamos formular a hipótese de trabalho de que o herói dos contos de fadas tem uma imagem psicológica que demonstra a tendência para a construção do ego e que serve como modelo para ele. A palavra herói sugere isso, pois é uma pessoa modelar a reação de querer imitar a figura espontânea. Então, a gente acaba usando como referência. Então, ajuda a gente de várias formas, né? A um amadurecimento, a um processo de individuação. E Jung diz aqui nesse livro, o livro Aion, ele diz: é muito importante contar histórias e lendas às crianças e ensinar conceitos religiosos. Veja que ele coloca no mesmo pedestal. Ele dogmata, né? Os dogmas. Aos adultos, uma vez que eles constituem símbolos instrumentais mediante os quais são introduzidos conceitos inconscientes na consciência, para aí serem interpretados e integrados. Olha que interessante, porque ajuda a gente a criar um repertório, né? Um repertório psicológico, um repertório de amadurecimento futuro. E ele ainda diz o seguinte: o conto de fadas e o mito expressam processos inconscientes e sua narração produz sempre um revivecimento e uma recordação de seu conteúdo, operando, consequentemente, uma nova ligação entre a consciência e o inconsciente. Então, gente, já em Civilização em Transição, a gente entende por que alguns contos possuem bruxas malvadas, criaturas nefastas. O motivo da bruxa é o mais apropriado para os medos infantis, como sempre se provou. É por isso que existem tais contos. Os medos noturnos infantis são um fenômeno típico que constantemente se repetem em todo lugar e sempre aparecem nos temas típicos desses contos. Diga-se de passagem que na história dos celtas também se fala muito, né? Os celtas eram muito voltados para as crianças, né? Muito antecipadamente à nossa cultura, né? E eles falavam que as crianças tinham muito medo noturno, não dormiam, e esses contos, como eles fazem com que as bruxas fossem vistas, né, como parte, né, personagem de uma história, e que podem ser vencidas dentro de uma história, é como se trabalhasse dentro delas essa redenção, né, interna, para que pudesse trabalhar também os medos noturnos, né? Jung também fala no seu livro Estudos Alquímicos, tem uma parte inteira sobre o espírito da garrafa, né, que inspirou Aladim, de certa forma, né, que o espírito, não foi o livro, a história de Jung, não. Ele está comentando sobre esse conto do espírito da garrafa, que acabou inspirando Aladim, que diz respeito a uma pessoa presa no seu ego e, de certa forma, encapsulada ali, né, sem conseguir se desenvolver. E como eu disse a vocês, todos os personagens do mesmo conto dizem respeito a nós mesmos, então Aladim e o gênio da lâmpada são uma só, são pertencentes a uma só pessoa. Quer dizer, a pessoa que conseguiu libertar o seu gênio dentro de uma garrafa. Então, repare que coisa bem clara, né? Mais claro que isso é impossível. Você conseguir fazer o seu gênio brotar, a sua capacidade, digamos assim, seu potencial, né? Então, isso é bem interessante. Rudolf Steiner escreveu esse livro, Os Contos de Fadas, sua poesia e sua interpretação. Olha só o que ele diz: cada alma humana pode sentir o sutil ecoar de atmosferas anímicas como aquilo que ela vivencia e não compreende aquilo que ela nem sequer faz aflorar a consciência e que está relacionado com o que atua nela, advindo dos contos de fadas, tal como o sabor do alimento atua sobre a língua. Então, ele mostra aí que, de certa forma, é quase
quase como Jung fala que, de certa maneira, o conteúdo, né, o trabalho que o conto de fadas faz com a gente é um trabalho necessário. Não é só uma coisa, não é só um plus, não é só um algo a mais. Não. Claro que você pode ter isso com a religião depois e ajudar, né? Mas, de certa forma, numa fase mais infantil, é preciso que exista contos de fadas, é preciso que conte histórias para as crianças. É preciso que ele continue presente, de alguma maneira, no nosso, integrando o nosso ser, de alguma maneira. Né? E aqui, aquela coisa que eu ia dizer, nesse momento, que eu ia dizer a respeito do amigo invisível, né? E esse amigo invisível tem uma origem lá atrás, né? Tem uma origem nos contos dos celtas que tentavam trabalhar essa realidade, né? E muitas vezes seres que eles acreditavam ser seres elementais apareciam nesses contos e eram interpretados depois como histórias para as crianças, porque tinham aqueles serizinhos bonitinhos, os gnomos, as fadas, as salamandras, etc. Aí você diz assim, poxa, isso não existe, isso é conto de fadas. Mas a gente sabe muito bem, dentro de uma visão esotérica, que eles existem em uma outra realidade, em uma outra digamos, dimensão mais sutil. Né? Eu trouxe aqui só para vocês saberem todos os livros que falam dos contos de fadas. Esses todos aí. Faltou até um, que é Arquétipos do Inconsciente Coletivo, que também tem uma parte só de contos de fadas, e aqui mais esses também. Então, muitos livros Jung aborda, às vezes não tão detidamente, né? Mas esses livros de vida simbólica mesmo, ele fala mais profundamente, né? E no Arquétipo Inconsciente Coletivo também ele aborda bastante. Né? E Marie-Louise von Franz tem esse livro que eu acho fantástico, que ela fala da interpretação dos contos de fadas em si, e ela traz um conto que é o das Três Penas, que é um conto dos irmãos Grimm, e que ele traz uma situação bem interessante, porque é um rei que está tentando passar a coroa para os filhos, e acaba e tem um filho deles que é considerado tolo, bobo, não muito inteligente em relação aos outros dois. E aí o rei sempre pede para que eles tragam alguma coisa, tipo, por exemplo, um tapete, uma princesa para ser a companheira dele, etc. E ele sopra a pena, o rei, e essa pena vai para uma direção, vai para outra direção e vai para frente. Sempre que vai para frente, vai para o tolo, e ele acaba se dando bem porque ele consegue na última solicitação do rei, ele pediu, ele pediu uma princesa, e aí ele sempre, o tolo sempre encontrava com um grupo de sapos que falavam com ele, né? E o sapo disse que não tinha princesa, mas esse sapo transformou um dos sapos em princesa, e aí quando ele levou cada um, né, a princesa mais bonita e tal, ganharia, e sempre o tolo ganhava, mas os outros não se conformavam. E quando ele repetia a prova, até que a última foi a solicitação de que a princesa que eles trouxeram, né, a mais bonita era do tolo, né, e as outras foram camponesas que os outros irmãos trouxeram, que acharam que o tolo não ia achar ninguém tão bonito assim, e eles aí levaram qualquer pessoa que eles encontraram. E aí, essa que o tolo levou, digamos que era considerada mais bonita e já estava prestes a ser considerado ele o sucessor do rei. Aí eles disseram que pediam uma outra prova, e a outra prova era que a que conseguisse saltar mais alto, saltar sobre uma árvore que tinha lá na corte, ela ganharia. E imagine quem ganhou, né? Porque se a princesa do tolo era um sapo transformado em princesa, depois eles descobrem que não era um sapo transformado em princesa. Mas eu estou contando essa história toda para vocês, de uma maneira resumida, para vocês entenderem que ela faz toda uma interpretação, o livro inteiro desse conto, mostrando a associação às funções da consciência, né? Às funções da psique, que o tolo é sempre a função inferior que precisa ser trabalhada, os outros irmãos seriam a função auxiliar, né? A primeira e a segunda, a secundária e a terciária, e a função superior era o rei tentando, que era o que seria a substituição, né? Que ele teria a alcançar, né? A busca do cargo futuro dele como rei, né? Então, a redenção seria justamente integrar a função inferior com a superior, coroando, né, o príncipe em rei e transformando o chumbo em ouro, ou quer dizer o que a gente queira chamar dentro dessa associação que a gente possa fazer esotérica. Né? No conto da Cinderela também a gente tem, né, a função superior e a função inferior. A gente tem aqui a função inferior na própria Madrasta Malvada, que traz
à tona uma série de coisas. Eu disse a vocês que os personagens estão dentro da gente, eu estou sempre frisando isso para a gente não esquecer. Então, a madrasta malvada é aquele lado da sombra inferior, aquelas coisas que a gente precisa trabalhar, né? E tal. Então, por isso que eu coloquei aqui a madrasta malvada associada ao momento em que Cinderela é realmente aquela que é Cinderela, né? Porque Cinderela tem a ver com as cinzas que ela limpava, né? Da, da chaminé lá e tal. Então, a gente vai ver que, de certa forma, aqui a função inferior, as funções auxiliares são as duas irmãs que ficam toda hora instigando ela de alguma forma, negativamente, mas acaba sendo positivo, porque quando a gente instiga negativamente, a pessoa tenta se superar, e a função superior é a própria Cinderela virando princesa. Então, isso tudo é fazendo parte de todo um processo. Curiosamente, num livro sobre o puer, né, de Marie-Louise von Franz, ela fala que, olha que coisa interessante, na ovelhinha do Pequeno Príncipe, que o Pequeno Príncipe pede para o próprio Saint-Exupéry desenhar uma ovelha, ele desenha, 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 fica parecendo um bode, fica parecendo alguma coisa, parecendo outra coisa, até que ele desiste de desenhar a ovelhinha e acaba desenhando essa caixa, dizendo que a ovelhinha está aqui dentro e o príncipe fica satisfeito com essa ovelhinha, só pergunta se no planeta dele vai ter capim suficiente para alimentar ela. Mas, de certa forma, a gente percebe aqui as três funções, né? Superior e a inferior. Isso, Marie-Louise von Franz disse que pode até ser inconsciente, mas ele não conhecia a psicologia junguiana, mas ela conseguiu interpretar isso. E repare que aqui a gente também tem três né, elementos para serem trabalhados para que evoque a função superior. Né? O Peter Pan é uma história que é bem explícita em relação à sombra, né? Porque ele perde a sombra dele, ele tenta buscar a sombra. Né? Repare como é importante a gente perceber que a sombra tem a sua função, tem a sua importância, e aí esse conto, de certa maneira, mostra isso também. Né? Então, em A Sombra e o Mal, dos Contos de Fadas, a gente vê isso na Marie-Louise von Franz. E também o complexo de Poe, né, de Peter Pan, que é aquela coisa de ele não querer crescer, que está presente não só no fato de ele não crescer, como também no tic-tac do relógio que está dentro da barriga do crocodilo, e na história de Walt Disney está presente até no ponteiro de relógio que o bigode simula, né, do Capitão Gancho. Né? Então, repare que, mais uma vez, a gente vê aí retratado que a mensagem não é só não é de seres fora da gente, mas seres de dentro. Então, por que haveria esta analogia tão forte do complexo de Poe e a dificuldade com o tempo, com o tic-tac do relógio, dentro de uma mesma história, com os personagens diferentes, se não fosse para poder mostrar uma mesma mensagem na história, que é a do complexo de Poe, né? Bom, o educador deve viver compreensivamente as palavras de Lucas, capítulo 12, versículos de 15 a 17. Deixai vir a minhas criancinhas, não os impeçais, pois deles é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como um menino, não entrará nele. Esta passagem, aliás, evocada por Jung, remete para a necessidade daquele que se autoeduca, sentir não só a sua criança interior como uma espécie de infante real, como igualmente de a renovar periodicamente por intermédio de um ritual. Então veja como é realmente o conto de fadas é não deixar vir a mim as criancinhas, mas não as criancinhas que estão do lado de fora, mas as criancinhas que estão dentro da gente, dentro da nossa experiência de vida, né? O conto dos músicos de Bremen estão retratando os corpos sutis, gente. Já repararam nisso? Já pararam para pensar? Que são animais que foram deixados de lado pelos seus donos e depois se juntaram numa harmonia sem igual para se tornarem músicos na cidade de Bremen. Eles nunca chegam à cidade de Bremen, mas toda a trajetória até chegar lá é um processo de redenção, é um processo de reanimar esses corpos, de fazer esses corpos trabalharem de uma maneira harmônica. Né? Então, é uma associação fácil de se fazer, né? E é interessante ver isso. Né? Vou passar agora rapidamente, porque o tempo já está correndo rápido, e eu tenho um complexo de Poe, né, com relação ao tempo, tipo, meu inimigo agora aqui. Então, em Branca de Neve e os Sete Anões, nós escolhemos para mostrar uma série de coisas. Né? A bruxa está retratando o quê?
a vaidade, né? Um conceito assim bem que pode brotar do nosso da nossa sombra, de algo que precisa ser trabalhado, né? Complexo de inferioridade, e tal, que está ali eclodindo, se transformando em vaidade, e tal. E aí, porque ela tem uma coroa, ela na verdade não é a sombra. Por que ela poderia ser, teria ter uma coroa? Porque a sombra, gente, não é só coisa ruim, não. A sombra é o que nos ajuda a trabalhar essas questões aí, né? É uma imagem, né, do inconsciente que precisa ser trabalhada por a gente, né? Então ela tem uma conexão com Deus. A coroa, toda figura real, toda figura nobre que tem nos contos de fadas tem uma conexão divina e tem uma conexão com o self. Aliás, todas deveriam ter, inclusive, porque contos de fadas dizem respeito todos a nós, né? Mas algumas têm uma ligação ainda mais forte porque elas são como se fosse o caminho para a gente chegar até esse processo. O ego é aquilo que você é hoje, naquilo que você se conhece, né? Chamamos de self ou si mesmo o que você realmente é em sua totalidade. Bom, a imagem inconsciente, o reflexo do self, né, está presente ali no espelho mágico. Espelho, espelho meio, alguém mais bonito do que eu. Então, ela ali, de certa forma, está toda hora perguntando e sempre ela era a mais bonita, até que surgiu a Branca de Neve, né? Cresceu Branca de Neve até uma idade que poderia ser considerada alguém que competiria com ela. Então, é o seu eu, né? Trabalhando, né? Primeiramente, né? Bem resolvido, mas depois começando a surgir um processo, né? Inconsciente que precisa ser trabalhado, e aí entra em confronto com o consciente e começa a eclodir e aparecer na vida cotidiana. O caçador é um conteúdo masculino. Lembre-se que masculino não quer dizer só algo no homem, né? Mas assim, é um conteúdo de ação ali, ânimos, que vai ter um instrumento da redenção que ele foi chamado para matar ela e depois não quer matar, mas só o fato de ele ter ameaçado ela fez ela se aprofundar aonde, né? Na floresta, promovendo um movimento regressivo da energia psíquica, que é o confronto com o inconsciente e fazendo ela perceber as questões que ela precisaria trabalhar lá dentro. E aí aparecem o quê? Os instintos, os animais, de certa forma, para ajudar, vamos dizer, elementais, anjos, etc., e presentes, né, o tempo inteiro ajudando ela, mas também gnomos, que seriam seres que estariam mais ligados à terra, e ao etérico, ao físico, ao etérico, e quais seriam esses seres, né? 7 princípios ou características que poderíamos associar aos chakras. Aí vocês podem dizer assim, mas como associar os anõezinhos aos chakras, né? Na verdade, a gente tem princípios aí que sempre são setenários, né, de certa maneira, dentro da visão esotérica, e se a gente levar em consideração que o Walt Disney transformou todos eles, deu nome a todos eles, né? E se inspirou, de certa forma, por sua raiz, vamos dizer assim, maçônica, né? Que era o Walt Disney. Ele associou a cada um dos anões a um pecado capital. Cada pecado capital também está associado a um chakra. Então, é fácil a gente fazer essa associação. E todos os livros de análise esotérica dos contos de fadas dizem que poderíamos fazer conexão a várias unidades setenárias que a gente tem dentro do mundo esotérico, né? E a gente pode, com certeza, fazer isso. A Disney não deixou por menos também, que transformou os anões até em colunas. Eu fiz questão de trazer aqui também para vocês, né? As colunas dos anõezinhos, né? Aqui mostrando, né, o fato de que quando Mickey adquiriu luvas, né, o primeiro desenho animado da Disney, que foi o navio Willy, né, Mickey não tinha luvas. Aí Walt Disney entrou para a maçonaria e logo depois Mickey passou a usar luvas e outros desenhos também começaram a utilizar luvas também inspirados em Mickey, mas de certa forma a luva tem um simbolismo na maçonaria da ação pura que vai se fazer com as mãos, o que se faz com as mãos, o simbolismo da atividade, né, da ação maçônica. Né? A sombra toma vários aspectos e quer tomar frente a todo custo. Então, ela trabalha para aparecer no processo. Então, por isso que no Conto de Fadas a gente tem aí... deixa eu tirar isso aqui, né? Está na frente. A maçã, ela representa aqui a libido, né?
a tentação para transgredir. Então, de certa maneira, a gente pode associar, né, aí até a maçã, né, clássica do nosso, digamos, conto de fadas bíblico, né, que é Adão e Eva. Então, de certa maneira, a gente não pode deixar de levar em conta. Bom, agora eu já vou ter que fazer essa passagem aqui. O envenenamento também, né, pode ser associado digamos assim, a uma necessidade, né, de se controlar, né, porque houve um descontrole aí que aconteceu com o envenenamento da maçã em si. A nossa parte mais essencial do ego, que tem a jornada de chegar à essência, está dormente por estar sendo dominada pela sombra, e quando ela é representada dentro de uma cúpula de vidro, isso tem um significado também, né? Lembrem que estar dentro de um vidro está isolado, mas sem perder a visão, né, do que está ali presente. Então, todos estão conseguindo ver a aparência dela, de certa maneira. Então, a caixa de vidro é um tema típico dos contos de fadas. Um dos mais famosos é aquele da Branca de Neve colocada no esquife de vidro pelos anões. Em certos escritos alquímicos, o vidro é comparado a uma substância miraculosa, por se poder ver através dele como se não existisse matéria. Era considerado imaterial e, assim como o cristal, também era símbolo da matéria espiritual. Então, ela, de certa forma, está presente em espírito, mas adormecida enquanto corpo físico, né? Então, isso é um trecho tirado do livro Individuação nos Contos de Fadas, de Marie Bonfils. Quais as características estão desenvolvidas e quais estão perceptíveis, não estão perceptíveis e desenvolvidas? Então, é o momento, né, de se refletir sobre isso. É o que a mensagem está querendo dizer. Você está aprisionado, né, no seu ego, você está precisando trabalhar essas questões, porque a sombra está querendo aparecer, estar presente e obnublar você como self, como criatura em evolução, precisa trabalhar isso. Aí a gente tem um simbolismo do beijo, né, que, diga-se de passagem, nos contos mais anteriores, né, os contos lá do Pentameron, aliás, Pentameron não teve Branca de Neve, mas nos contos mais originais de Branca de Neve, não foi um beijo que aconteceu. Na verdade, ela se engasgou com um pedaço da maçã, ficou presa, entalada, e aí quando os anões, quando o príncipe viu e ficou encantado com ela, pediu para transportar ela, levar ela consigo, porque ele não conseguiria parar de ver ela, tanta beleza, etc. E aí, nesse movimento, eles tropeçam, e quando tropeça, o pedacinho que estava engasgado na Branca de Neve sai e ela se liberta. Então, repare que é diferente, mas é interessante a associação feita com o beijo em posteriores versões, porque tem a ver com o casamento alquímico, né? Se você se identifica com o masculino, é a imagem feminina que vai te levar ao inconsciente e vice-versa. Então, eu disse isso no instante com Pinóquio, né? E, de certa forma, ali há a conexão do ânimos e a ânima, fazendo, né, esse processo de união dos opostos, né? Um homem pode ser sensível, uma mulher pode ser estimuladora. Isso é uma mensagem forte presente aí. E para a gente finalizar, eu vou trazer duas grandes frases de Helena Blavatsky. Aliás, é uma frase só que eu dividi em duas. É difícil compreender como seria possível a todos os povos que vivem sob o sol, alguns separados por vastos oceanos e pertencentes a hemisférios opostos, inventar idênticos contos de fadas em que os acontecimentos obedecem à mesma ordem. Ao iniciar a longa viagem, o peregrino está imaculado, descendo cada vez mais na matéria pecaminosa. Só depois de chegar ao fundo do vale da matéria e de haver lutado e sofrido através de cada uma das formas do ser e da vida, pode ele identificar-se com a humanidade coletiva. Então, é exatamente isso que praticamente todos os contos trazem, é justamente essa necessidade de ver o ser humano passar pelo seu momento de ascensão, de redenção, a partir de tudo que ele experimentou. A fim de ganhar a senda do progresso e subir sempre até alcançar a sua verdadeira pátria, o Deus tem ainda que escalar com o sofrimento o caminho escarpado do Gólgota da vida, é o martírio da existência consciente de si mesma. Então, a sua real ascensão para os céus, onde emerge na incompreensível existência e bem-aventurança absoluta do Nirvana. Inclusive, esta é a última frase do primeiro volume de A Doutrina Secreta. Bom, gente,
era isso que eu tinha para trazer, para que a gente possa ter agora, se ainda tiverem condições de tempo aí, trocar ideias sobre isso tudo que foi falado até agora. Marcos, eu achei um trabalho excelente. Mais uma vez, você sempre apresenta assim novidades extremas que estão aí ao nosso alcance. Foi uma pesquisa excelente e você realmente vivencia isso que você faz. Está mais uma vez de parabéns. Eu até me recordei dos tempos de criança quando li aquelas histórias do Monteiro Lobato, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que ali Sim, também sim. deve ter alguma simbologia muito forte. Eu não tinha pensado nisso, mas me lembrei que ali tinha, por exemplo, uma boneca de pano que falava, tinha um visconde de Sabugosa, que era um sabugo de milho também falante, e tinha um porquinho também inteligente e falante. Quer dizer, se a gente for ver, tudo isso está no inconsciente, está dentro de cada um. É uma coisa maravilhosa. E até eu me recordo também da minha última filha. Essa menina, quando nasceu, já estava bem numa idade madura, perto dos 50 anos. E aí eu tive aquela aproximação mais intensa com ela. Ela gostava de ouvir historinhas, mas não era historinha, eu tinha que inventar aquelas histórias na hora ali. E eu me lembro de uma história que eu inventei de um porquinho cor-de-rosa. E ela chamava do porco limpinho. Se a gente for pensar, tudo isso está no nosso inconsciente, faz parte de nós mesmos. Nós somos tudo isso. E você fez essas lembranças aflorarem de uma maneira maravilhosa. Olha, mais uma vez, parabéns pelo belíssimo trabalho. Não, e Afrânio, outra coisa, o Monteiro Lobato ele foi tradutor e comentador de vários contos de fadas no Brasil, numa época em que a gente ainda não tinha acesso. Então, ele teve acesso a tudo isso. Então, quando ele escrevia, ele tinha isso como referência, tudo isso como referência. Ele usava a mitologia grega, ele usava a mitologia dos nórdicos, e todas as mitologias nas historinhas dele. Então, com certeza, ele está aí com uma bagagem espetacular, né, nas obras dele, entendeu? Sinceramente, eu não tinha pensado nisso antes. Você trouxe lembranças maravilhosas. Pois é, eu É, só peço Marcos, perdão por ter avançado muito no tempo, porque realmente eu não... Foi muito Marcos, gratificante. Oi, você nos diga, Júnior. trouxe um presente hoje, né? Fazer essa, né, viagem aí pelos contos de fada, né? Que todos nós, né, na nossa infância, vivenciamos. Eu sempre fui assim ligado nas histórias, né, de Walt Disney e como você falou ali, ele também sendo maçom e também foi pertenceu à Sociedade Teosófica, assim como Thomas Alva Edison, né? Então, né, realmente a gente vê ali por trás daquelas histórias todo um conteúdo, né, místico, esotérico, como você falou, e que, né, a interpretação aí fica com Afrânio, que é expert, né, que tem a sensibilidade aí para fazer essa interpretação. Mas a gente vê ali que por trás daquelas histórias tem, e até hoje, quando a gente vê, né, hoje que essas histórias eram escritas, hoje são, né, transformadas em filmes, né, em, né, animação, né, os desenhos animados, né, como Frozen e tantos outros, né, o estúdio Disney, né, assim, uma, prolífero, né, em histórias, né, cada dia sai uma nova, e aquelas mais tradicionais a gente realmente se encanta. E foi muito bom você nos trazer essa, né, possibilidade de estarmos interpretando, entendendo, compreendendo que ali por trás tem todo um conteúdo tem a ver com o nosso, né, caminhar, a nossa jornada, né? Como você colocou aí no final, que a senhora Blavatsky fala, né? O peregrino, né? A jornada do peregrino. Então tem todas essas
intercorrências, nuances aí no caminho. Então, mais uma Exato. vez, obrigado e parabéns, Marcos. Obrigado, Jorge. E eu anuncio já que a Disney está preparando um live action de Branca de Neve. Foi o primeiro desenho animado da Disney, em 1938, e eles tá até com um probleminha, porque alguns anões... teve um anão que disse que não era mais interessante hoje fazer a alusão a chamar pessoas pequenas, né, e tal, porque anão já é uma forma pejorativa, né, de chamar e tal, mas já a comunidade dos anões não acharam que não tem problema nenhum, porque eles querem trabalhar. Tem muitos atores anões aí, porque no fundo, nas histórias originais, os anões são gnomos, são criaturas não são anões propriamente, seriam criaturas assim dentro da filosofia celta, né? Pequenas, né? E está se trabalhando hoje justamente o elenco para o próximo filme, porque todos os desenhos animados clássicos da Disney estão sendo levados para o live action agora, né? Que é com pessoas. E agora o próximo é Branca de Neve. Vamos ver. Marco, obrigado aí pela... Cheguei um pouco tarde, eu estava ocupado aqui, mas gostei muito. Interessante que a colocação, né? Engraçado que só posteriormente a criança ela introjecta isso como você falou no início. Né? No início, a partir daí eu peguei. Para ela, que era, cadê realmente o lobo está atrás da árvore? Para ela está atrás de cada árvore. Ou depois a gente vai começar a ver. Né? Eu também tinha minhas duas caçulas, quer dizer, no primeiro e segundo casamento, elas iam dormir comigo contando histórias. Se eu não contasse, elas não sossegavam. Aí eu ficava contando essas histórias, né? Então, realmente, isso contribuiu muito, também aproxima muito, assim, pais e filhos, né? Um negócio interessante isso. Muito bom, gostei da perspectiva psicológica também, foi bom a gente ver o que há por trás dessas histórias. Obrigado aí, Marcos. Eu que agradeço. Fico muito feliz do seu feedback. Deixa eu colocar mais alguma coisa, o pessoal está meio mudo. Uma vez eu vinha no ônibus, lá na Cidade Baixa, o indivíduo entrou dizendo que aqueles cantigas infantis, né? Atirei o pau no gato, ninguém é uma coisa violenta, não sei o que lá, que isso não existe. Aí apresentou umas letras diferentes, né? Transformando, né? Eu fiquei ouvindo aquilo, mas depois eu comi meus botões, eu pensei, bom, realmente a criança quando está cantando, a criança não está pensando nada disso. Tanto que nunca... Eu fui criança e gostava dessa brincadeira, a gente brincava de roda. No meu tempo, a gente brincava de roda, o menino e menina, a gente passava o anel. Agora não tem mais isso. Então, a gente não pensava essas coisas, era completamente diferente. Né? Então, você vê como é que a coisa funciona. Já que estão querendo... Quer dizer, criança não interpreta. Eu queria perguntar a ele, cara, você já brincou aquele... escravos de Jó jogavam caxangá? Aí eu queria perguntar isso a ele. Você uma vez parou a pensar que escravo são indivíduos que são submetidos a uma condição vil, etc. Criança não pensa isso, criança quer brincar. Quer dizer, futuramente essas coisas vão aflorando. À medida que a gente vai crescendo, né, psicologicamente também, a gente vai começando a ver. Mas aquilo é infantil, aquilo é para a criança, e aquilo cria alguma coisa na mente da criança e ajuda ela, de alguma maneira, psicologicamente, no seu crescimento. Mais uma vez, obrigado, Marcos. Obrigado, Edivaldo, também. Realmente, é o lado lúdico que fala mais alto, né? O movimento, o giro, né? Tal. E realmente ela, na hora, não está cantando e nem sabe nem mesmo o que está significando ali, né? E muitas vezes essas histórias até são deturpadas, né? Na hora que a gente traduz, ou às vezes também a gente não entende a origem da questão, e muitas vezes é porque tem ali conteúdo racista, conteúdo preconceituoso mesmo, porque foi escrito há muito tempo atrás, né? E hoje a gente tem outra visão, outra realidade, né? Vou interromper a gravação, viu, Marcos? Certo. Bem, irmão, se não há